observação minha, deixar isento aí e fora disso o delegado Roberto Monteiro. Delegado, o senhor tem o lado, a gente consegue ver o lado visível da Cracolândia, que nos choca com os dependentes químicos, a gente percebe ali o tráfico de drogas muitas vezes, são muitas as imagens que foram feitas mostrando o tráfico de drogas. O tal fluxo, né? O tal fluxo. A cena aberta de uso. Cena aberta de uso, mas deixa eu perguntar para o senhor que conhece aquela realidade, o que tem por trás, o que tem no bastidor, o que a gente não vê na Cracolândia, que eu imagino seja pior até do que a gente vê. Muito boa pergunta, Sabino. Realmente existe uma estrutura por trás, inclusive nos inquéritos policiais da Operação Caronte, nós desnudamos essa estrutura e nós temos ali o traficante, tem o auxiliar do traficante, tem o travessia que leva a droga para a cena aberta de uso. Nós temos os disciplinas, que inclusive antes da Operação Caronte havia confronto com a polícia. Vocês bem lembram, vocês aqui do estúdio e também aqueles que nos ouvem, que nós não tínhamos acesso ali, a não ser com grandes operações policiais, porque aquilo era uma zona proibida de São Paulo. E nós não podemos e não temos aqui em São Paulo zonas proibidas como temos em outros estados da federação. Aqui não há lugar em São Paulo onde a polícia não entra. O secretário nosso, Derrite, da Segurança Pública, sempre fala isso, nosso delegado-geral Arthur Dian, que não existe local que a polícia não aceda, aqui não chega. Então, por isso que ali era uma zona proibida e nós, na Operação Caronte, conseguimos mostrar não só a estrutura muito bem montada, e vocês se lembram, Sabino, Vitor, que saíam pessoas mortas ali, enroladas em tapetes, em carrinhos, aqueles carrinhos que as pessoas puxam pelas ruas. Então, nós conseguimos mostrar tudo isso para a sociedade. E eu sempre digo também que a presença da imprensa, televisão, rádio, jornais, foi fundamental, porque nós conseguimos mostrar, como eu disse aqui, mostrar claramente para a população o que existia por trás da Cracolândia. E ali também, além do tráfico de drogas, tem outros tipos de crimes, né? O senhor falou ali do quadrilátero das motos, ali era uma área que também o crime organizado já estava iniciando tomar conta ali. Ali tem os depósitos de celular furtado, quer dizer, virou uma área em que a polícia realmente tem que atuar com mais intensidade, tem atuado com mais intensidade, porque virou um centro do crime, né? Virou o bairro do crime em São Paulo, lamentavelmente, o centro de São Paulo, imagina. Exatamente. Inclusive, Sabino, ali, quando você pensa um pouco e volta no tempo, você percebe que ali haviam várias barracas na antiga Cracolândia da Praça Júlio Prestes. E em volta das barracas nós tínhamos também outras tendas que nós denominamos de lojas. O que são as lojas? Ali se vendia celulares roubados, furtados, cobre, qualquer tipo de objeto furtado na região e às vezes de outras regiões de São Paulo. E muita também das oportunidades, aquele que furtava, que roubava, trocava diretamente pela pedra ali debaixo daquelas barracas. Hoje nós não temos mais atualmente. O problema existe porque nós temos uma dificuldade para resolvê-lo, não a polícia. Não é culpa da polícia, do Ministério Público e da Justiça, no governo, não. É culpa da legislação fraca que não permite a internação compulsória com a concordância da família e também com orientação médica. Tudo é muito difícil para se resolver um problema. A internação compulsória não conseguiu virar ali, né? Não Sabino, pegou, é um tabu. Em lugar nenhum, né? É um tabu no Brasil. Eu digo o seguinte, eu estava 2, 3 vezes por semana, pessoalmente. As pessoas que acompanham a Rádio Band lembram das minhas entrevistas na TV, inclusive na TV Band também, com o Datena e outros aqui apresentadores, em que eu estava pessoalmente, conhecia profundamente, conheço ainda aquela dinâmica, e nós não conseguimos salvar vidas. Eu digo nós, polícia, ajudando a entrada das equipes de saúde, de assistência social, porque a internação compulsória no Brasil é um tabu. E tem gente que defende aquela situação, dizendo, não, tem que deixá-los aí consumir a droga, vamos reduzir danos. Mas que absurdo é esse? Quem acredita em Deus, ou quem não acredita também, não pode deixar uma situação dessa perdurar. Nós temos que salvar aquelas pessoas, não permitir que elas permaneçam ali na chuva, no sol, consumindo droga, aquela venda de drogas. Não adianta só prender o traficante ou o lagarto, ou quem quer que seja, ou disciplina. Nós temos que salvar e tirar aquelas pessoas daquele local, até porque
A sociedade é muito impactada com a presença da Cracolândia, o comércio também, Sabino, Vitor. É uma coisa que se perdura e não deve existir mais no Brasil. E não é uma higienização que se defende aqui, não. É a salvação das pessoas. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o delegado Roberto Monteiro. E, doutor, nós já trouxemos aqui no programa relatos de alguns policiais dizendo que uma das coisas que mais cansa e que eles já não aguentam mais é a questão de você prender e dias depois o mesmo bandido já estar na rua. E o senhor comentou sobre legislação. Nesse momento, há uma pressão de alguns governadores, principalmente do Sul e do Sudeste, que já foram a Brasília essa semana, inclusive, pedindo uma mudança na legislação. A primeira delas foi para a sanção do presidente Lula, que é a da saidinha temporária, relatada no Congresso pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e que basicamente acaba com esse benefício. Uma outra reclamação que a gente sempre traz aqui de ouvintes, audiência de custódia. Esse é o próximo passo, é a próxima questão que precisa mudar na legislação para que a polícia possa trabalhar com maior liberdade? Exatamente, Vitor. Você citou 2 tabus, e nós temos muitos tabus a serem quebrados no Brasil. Veja, saidinha de preso é um benefício? Mas onde está a contrapartida do preso? Não existe mais. O exame criminológico hoje se libera sem saber quem está sendo liberado. Não existe nenhum controle do Estado nessa liberação, fica a cargo dos diretores de presídios, de cadeias. Na minha época de faculdade de Direito tinha uma matéria chamada criminologia. Exatamente, o exame criminológico é importantíssimo. Nós vemos também uma situação que perdura no Brasil, das audiências de custódia, que soltam muito. Aí as pessoas que estão nos ouvindo, Vitor e Sabino, falam, bom, mas é culpa do Judiciário, do Ministério Público. Não é. É a legislação que é fraca. Nós temos 127 crimes no Brasil, incluindo furto e estelionato. Vocês sabem que idosos, pessoas em geral, são vítimas diariamente dos estelionatos, principalmente por meio eletrônico. Quem não recebeu uma ligação do falso banco, do falso Ontem, você recebeu? Ontem. Exato, confirme eu também aqui recebo. sua compra, digite... Exatamente. Recebeu ontem também, um SMS. Pô, acho que todos os ouvintes que estão, ou quase todos e todas também, receberam. Então veja, o estelionato não dá cadeia, o furto não dá cadeia, e outros crimes mais, são 127 crimes que não dão, melhor dizendo, cadeia no Brasil. Então veja, o crime em qualquer país do mundo não pode compensar. Por isso que eu defendo e falo sempre, nós temos que ter uma mudança no Código Penal urgente, e nós também temos que parar com mimimi, com blá blá blá, porque sempre que se tem como dar saidinha, houve a votação, nós temos a oposição ferrenha dos partidos de esquerda. Eu não entendo por quê. Será que alguém vive fora desse mundo que nós vivemos dia a dia, na rua, no embate com a criminalidade, com o criminoso? Não dá para entender o porquê, mas toda proposta sofre firmemente uma oposição dos partidos de esquerda aqui no Brasil. Não estou politizando, mas é uma constatação que a gente vê e acompanha, e nós precisamos mudar para amanhã já. Ninguém aguenta mais o crime e o criminoso aqui no Brasil, essa é a realidade. Eu fiz essa pergunta hoje, inclusive, para o ministro Alexandre Padilha, qual ia ser a posição da bancada governista nessa solicitação, nessa reivindicação que os governadores fizeram lá ao ministro Ricardo Lewandowski. Bom, falamos bastante de Cracolândia, traçamos aí essa fotografia, definimos essa fotografia de tudo que foi feito, mas a pergunta é, e agora? Na sua avaliação, o que ainda precisa ser feito? Como deve seguir esse trabalho para tentar acabar com a Cracolândia, ou pelo menos mitigar o problema da Cracolândia e principalmente acabar com o tráfico de drogas ali? Bem, Sabino, nós temos já um trabalho contínuo da Polícia Civil de inteligência, de investigação. Nós tivemos uma operação exitosa ontem lá na Cracolândia. Nós tivemos também operações, 12 presos ontem, operações diárias da Polícia Militar com efetivo gigante no centro de São Paulo.
nós precisamos também, e temos atualmente, uma ação da Prefeitura de São Paulo, que é o hub de tratamento do governo do estado, o governador presente ontem, o governador Tarcísio, com o prefeito Ricardo Nunes, ali no centro, anunciando a mudança, como nós falamos aqui já, do centro administrativo para ali a área central de São Paulo. O que nós precisamos agora é acabar com esse tipo de dificuldade para se tomar uma providência que é simples. Nós precisamos salvar aquelas pessoas, internar aquelas pessoas. Ontem, inclusive, Vitor, algumas manifestaram o desejo de serem internadas, de serem tratadas. Ocorre que muitas delas, a maioria absoluta, não tem condições mais de discernir, de escolher o seu próprio destino. Ali precisa ter uma mão mais forte do Estado, e o Estado tem essa obrigação de colocar a mão mais pesada, mais forte, não para punir, mas para salvar pessoas. De coragem. Coragem, essa coragem. Por isso que eu disse aqui que o apoio da imprensa na Operação Caronte foi muito importante, porque nós mostramos para que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando não para perseguir ninguém, não para higienizar o centro, mas para salvar vidas e prender marginais, prender bandidos. Não dá para conviver com esses bandidos à solta no centro de São Paulo ou em qualquer parte do Brasil. O Estado criou, não faz muito tempo, o Hub de Saúde, ali no centro, já perto da Cracolândia, justamente para que o primeiro atendimento às pessoas que serão internadas ou algo do tipo aconteça já na região. Existe uma conversa, por exemplo, entre a saúde e o atendimento social com a polícia? Porque a polícia muitas vezes é quem tem o primeiro contato com essa pessoa que precisa ser salva. Existe sim, Vitor, e essa conversa é diária. Aliás, quando a gente fala conversa, parece que fica ali no telefone batendo papo. Não, é uma conversa séria, eu digo conversa de órgãos de governo que estão empenhados na sua totalidade em resolver aquela questão. Por uma questão humanitária também, e também nós podemos esquecer daquelas pessoas que moram no centro e têm comércio no centro, que estão muito impactadas com toda a situação, não só da Cracolândia, mas também da criminalidade. Eu digo o seguinte, Sabino, mais de 1 milhão de pessoas transita pelo centro diariamente, é o maior hub, aí não é o hub da saúde, mas o hub de transportes da América do Sul. Nós temos uma das maiores, se não me engano, é a 4ª cidade maior do mundo em São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Então, nós precisamos ali no centro ter uma atenção especial, como está havendo, justamente pelo número gigante de pessoas, gigantesco, melhor dizendo, de pessoas que ali ou caminham ou pegam transportes públicos, enfim. Nós precisamos de muito cuidado com o centro de São Paulo, que já existe. Precisamos resgatar o centro de São Paulo, porque em qualquer cidade do mundo, o centro é o cartão postal. E nós queremos o nosso cartão postal de volta aqui em São Paulo, para a sociedade, para os paulistanos de todo o Brasil. Doutor Roberto Monteiro, delegado da Polícia Civil, muito obrigado pela sua participação hoje no Manhã Bandeirantes. Volte sempre aqui, é sempre bom a gente conversar com quem conhece o assunto. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Sabino, Vitor e toda a equipe do Manhã Bandeirantes e da Rádio Band e TV Band. Obrigado.